Convidamos a todos para assistirem agora ao debate ao vivo do painel Políticas Públicas do Setor de Mobilidade Elétrica com os nossos palestrantes. Bom dia, senhoras e senhores. Estamos ao vivo agora. Aqui em Curitiba são 10 horas mais 42 minutos. Daremos início ao debate do painel Políticas Públicas do Setor de Mobilidade Elétrica. Contamos com a participação dos seguintes palestrantes: o senhor Dr. Wagner Queiroz, advogado da GW Advocacia, a senhora doutora Marina Meyer Falcão, diretora jurídica da ABGD, Associação Brasileira de Geração Distribuída, e o senhor doutor Matheus Santos, da Tribuce Advogados. Para você que deseja fazer perguntas aos nossos palestrantes, basta você utilizar a hashtag FórumMove nas suas redes sociais. O seu perfil precisa estar aberto. Você pode mandar perguntas, compartilhar fotos e registrar a sua experiência. Agradecemos também a todos que estão seguindo, compartilhando o evento nas redes sociais. Para você que ainda não segue, o nosso Instagram é @FórumMoveFRG. O nosso Facebook é FórumMove e o nosso Twitter, @FórumMove. Ali você pode acompanhar todas as informações e novidades dos nossos eventos. Compartilhe você também, @FórumMoveFRG. Antes de continuar, antes de darmos início a este debate, temos algumas informações aos internautas que estão nos acompanhando. Deslizando com o mouse na tela, que está assistindo a transmissão, é possível visitar os estandes dos nossos patrocinadores na feira virtual do evento, que é o segundo Fórum Move edição online. Ali você pode visualizar todos os estandes de forma interativa, você pode acessar as redes sociais das empresas patrocinadoras, ver os vídeos institucionais, acessar catálogos de serviços e produtos e falar diretamente com um assistente via WhatsApp. Basta passar o mouse por cima do stand e acessar todo esse conteúdo. Aproveite essa oportunidade para conhecer os nossos patrocinadores. Acesse agora a nossa feira virtual. Bom, senhoras e senhores, dando sequência ao debate desse painel, teremos aí algumas perguntas que serão realizadas, mas antes de tudo eu quero passar a palavra à senhora doutora Marina Meyer Falcão, diretora jurídica da ABGD, da Associação Brasileira de Geração Distribuída, que vai ser a moderadora deste debate. Doutora Marina, seja bem-vinda, obrigado, tenha a bondade, a palavra é sua. Muito obrigada, Paulo César, bom dia. Mais uma vez aí, gostaria de parabenizar o Grupo FRG pelo brilhantismo, mais uma vez saindo à frente, aí, inovando, como sempre, nesse fórum de mobilidade elétrica, um tema extremamente importante para o contexto mundial e da transição energética pelo qual o Brasil atravessa. A gente fica muito feliz de estar aqui contribuindo um pouquinho com vocês, com essa parte regulatória. A gente tem um ano aí promissor, né, 2021, pós-pandemia, e um cenário aí de uns 5 anos para a gente ter uma introdução dessa nova ordem aí do consumidor de energia elétrica, ditando as novas regras, né? Então, o consumidor ele passa a atuar de maneira interativa na área de transição energética, quer seja na questão da mobilidade urbana, a mobilidade elétrica extremamente importante, o contexto da transição energética pelo qual o Brasil inteiro atravessa. E a gente tem também, aliado a isso, o PC, a gente tem o Código Brasileiro de Energia Elétrica sendo aí encabeçado pela Associação Brasileira de Geração Distribuída, na qual eu estou como diretora jurídica. Dentro do Código Brasileiro de Energia Elétrica, a gente tem um capítulo específico que trata de veículos elétricos, de estações de recargas. A gente tem também uma resolução da ANEEL, que já trata desse assunto, mas pendente também de algumas lacunas que vão ser preenchidas ao longo desses próximos anos aí. A gente entra também numa nova fase aí da digitalização do setor elétrico como um todo, isso aliado também à transição energética, à mobilidade elétrica, os veículos elétricos vindo cada vez mais fortes. E aí a nossa ideia aqui nesse painel
trazer um pouquinho desse contexto regulatório para vocês, eu, doutor Matheus, doutor Wagner, trazendo também as questões de políticas públicas que estão sendo desenvolvidas nesse setor. E aí estamos à disposição. Eu vou começar com algumas perguntas aqui. A ideia é a gente fazer um bate-papo, passando para o doutor Wagner e para o doutor Matheus, para tentar contribuir com vocês aí com essa parte regulatória que é sempre tão complexa. Agradeço mais uma vez, parabenizo a todos, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada. Nesse contexto todo de políticas públicas, uma questão importante que nos foi passada até, inclusive, pelas pessoas que nos assistem hoje no fórum, é qual a real importância da viabilização dos investimentos, né, no Brasil, frente a essa inserção aí de carros elétricos que a gente já está vivenciando atualmente. Então, eu gostaria de passar essa pergunta para o Dr. Wagner, e a próxima pergunta aí eu volto com ela para passar para o Dr. Matheus, contextualizando, Dr. Wagner, toda essa questão aí da resolução atual, do Código Brasileiro de Energia Elétrica e da sua experiência, por gentileza. Sim, doutora, perfeito. Eu vejo que essa viabilização, ela deve ser feita através do poder público, inicialmente para aprimorar mesmo a redução da emissão do carbono, da poluição, além desse tipo de poluição, também a poluição sonora, principalmente das vias públicas, que haverá até uma redução significativa, havendo todo esse incentivo. Passando isso, eu vejo também que, valorizando mesmo o capital privado mesmo, incentivando a inserção de empresas com produção de veículos com propulsão elétrica, valorizando a criação de fábricas aqui no Brasil, com a redução, inclusive, de impostos, como IPI, assim como o ISS, também vejamos um incentivo à fixação de fábricas aqui no nosso âmbito nacional, para também na geração de empregos, o impacto que vai trazer para a sociedade isso. Então, eu vejo que é essencial mesmo ter esse incentivo público, tá? Trazendo desde a geração de emprego, a redução da emissão de carbono, a redução da poluição sonora, o incentivo mesmo a um crescimento social no Brasil com esse tipo de incentivo. Então, eu vejo que isso é impreterível, tem que acontecer mesmo. Esperamos isso muito do governo, não só, como até trouxe na minha palestra, não somente a isenção do imposto de importação, como o incentivo das fábricas produzirem esse tipo de equipamento aqui no Brasil. Não só a montagem do veículo elétrico, mas também a confecção de peças, a confecção de manutenção toda interna dentro do Brasil, valorizando, aumentando, lógico, o produto interno bruto, cada vez mais empregos, trazendo, inclusive incentivando a criação nacional, incentivando as montadoras, vamos dizer assim, o produto nacional, como até eu trouxe na minha palestra um exemplo de uma fábrica que desenvolveu o primeiro carro elétrico aqui no Brasil, que ela infelizmente veio a falir, né? Entrou em falência, que é a chamada Gurgel. Ela entrou em falência, ela já tinha o protótipo e ela já estava desenvolvendo cada vez mais esse carro, desenvolvendo que nas fábricas dela, na época, a mobilidade era feita plenamente com veículo elétrico. Então, o incentivo vem também até valorizando valorizando a nossa tecnologia, a tecnologia nossa nacional, para que essa produção vá desencadeando vários fatores para que chegamos numa mobilidade muito mais energética, muito mais econômica, com até um acesso mais fácil da população para os veículos, tá? Então, eu vejo que é essencial mesmo o incentivo à política pública, não só um incentivo à importação, como ao produto mesmo nacional sendo fabricado aqui no Brasil. Marina, eu queria fazer... Perfeitamente. Gostaria de complementar, Matheus? Primeiramente, complementar os... Eu gostaria de complementar essa pergunta, que o Brasil é o país que mais faz sentido você renovar a frota de carros para carros elétricos. Porque a gente já tem a base nossa, a matriz energética nossa é quase totalmente limpa. Então, quando você troca o carro a combustão por um carro elétrico, você está realmente deixando de emitir gás estufa. Enquanto em países como a China e os Estados Unidos, que são os países em que
mais se comercializa carro elétrico, a matriz energética deles é basicamente fóssil. 80% da matriz energética da China e dos Estados Unidos é fóssil. Então, se você compra um carro elétrico e carrega ele na rede elétrica, na verdade, você está só trocando a emissão do escapamento do seu carro pela emissão da termoelétrica, entendeu? Então, nesses países, e aqui no Brasil também, não faz para a redução efetiva da emissão de gases de estufa, é fundamental que o aumento do uso de carros elétricos venha junto com o aumento da produção de energias renováveis. E nesse ponto também que a energia solar e geração distribuída se torna essencial, conectando junto a essa atuação para a melhora da mobilidade urbana através de carros elétricos. Eu acho que essa é a principal importância, não só no Brasil, quanto no mundo. Porque, efetivamente, no Brasil, por nós termos já a nossa fonte, a matriz energética basicamente renovável, aqui sim o impacto dos carros elétricos na redução de emissão de gases de estufa vai ser enorme. Excelente colocação, exatamente, Matheus. Nesse sentido, inclusive, pessoal, a gente tem aí uma proposta, né, do Código Brasileiro de Energia Elétrica, que é, inclusive, alinhada aí com a BGD, de autoria do deputado Lafayette Andrada. A gente tem lá um artigo específico que fala dos veículos elétricos, mas eu entendo, né, a gente que é advogado nessa área, a gente tem que ter, inclusive, mais políticas públicas nesse sentido, né? Eu acho que cada estado aí deveria ter uma legislação própria. A gente tem que ter um norte, sim, o Código Brasileiro de Energia Elétrica talvez seja esse norte aí, através da legislação federal, mas devemos, inclusive, estimular mais políticas públicas. Inclusive, essa foi uma das perguntas aqui que nos encaminharam. Quais políticas públicas que o Brasil deve incentivar para popularizar aí a inserção dos veículos elétricos? E o doutor Matheus colocou brilhantemente aí a questão da matriz energética renovável. A gente tem todo o caminho, né, Matheus, já para seguir aí esse novo nicho aí da mobilidade elétrica. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre políticas públicas para a gente, por gentileza. Sim. Como eu disse na minha apresentação, as principais barreiras hoje para que você tenha o uso massivo de carros elétricos é o preço dos carros elétricos, que ainda é muito caro, né? E a falta de disponibilidade de pontos de carga. Então, a meu ver, o que o Estado poderia fazer para estimular o aumento da circulação de carros elétricos é reduzir os impostos incidentes sobre a cadeia produtiva de carros elétricos e de equipamentos de postos de recarga, né? E estimular o aumento dessa rede de postos de recarga através de parcerias público-privadas, de incentivos fiscais e até de investimento direto, como você disse na sua apresentação, que no Código Brasileiro de Energia Elétrica, no projeto de lei, municípios de até com mais de 50 mil habitantes teriam obrigatoriamente de ter um posto de recarga, né? Isso seria obrigatório, isso seria uma exigência legal, né? Uma exigência legal que é uma vamos dizer, uma atitude que tem que ser tomada pelo governo. E também, como você disse, os outros entes federativos, né? O município, os estados também estimulando esse tipo de atitude, inclusive o município podendo colocar os próprios entes públicos montando os seus próprios pontos de recarga, disponibilizando a população. Eu acho que o que o Estado pode fazer, e também é incentivos à pesquisa e desenvolvimento, estimular a produção interna, né, a geração de tecnologia, que o ponto principal hoje do desenvolvimento de carros elétricos é tecnologia. Você vê que as empresas que desenvolvem os carros são empresas de tecnologia de ponta. A gente tem um destaque aí para a Tesla, né? E, a meu ver, é através de regulação, de flexibilização de regulação e incentivos fiscais são as principais coisas que o poder público pode fazer para estimular a produção de carros elétricos. Nesse ponto aí das estações de recarga, a gente tem até um exemplo aqui em Minas, que a gente está trabalhando nesse sentido. Eu, como advogada, a gente está criando parcerias com algumas empresas. Então, a gente tem uma empresa aqui, que é a Minas Petro, que comanda praticamente todos os postos de gasolina, para a gente inserir já as estações de recargas nos locais que eles têm os postos filiados.
acho que a gente, além de ter incentivos públicos, essa redução aí de impostos, né, como você colocou, o doutor Wagner também colocou isso, que é de extrema importância, a gente poderia pensar em algumas parcerias, né, não só parcerias público-privadas, como você disse, né, Matheus, mas com algumas associações locais que já têm alguns postos de gasolina, colocar os postos de recarga e estimular dessa maneira que as estações de recarga também, igual vem escrito lá no Código Brasileiro de Energia Elétrica, tomara que seja aprovada assim, né, que ela vai ser obrigatória para municípios superiores a 50 mil habitantes, mas para a gente também ter esse estímulo com algumas outras associações privadas, né, para a gente fazer toda essa harmonia aí, além da questão dos impostos, que é de extrema importância, como muito bem colocou o doutor Wagner, né. Então, nesse sentido, Wagner, além dos impostos que a gente tem que reduzir, o que você enxerga que a gente pode criar mais incentivos de parte do poder público para a gente ter não só o preenchimento por parte das legislações, né, da parte regulatória, que vai ser muito importante, mas através das políticas públicas que podem ser mais disseminadas? Eu vejo também, doutora, como até explanei na pergunta anterior, o incentivo mesmo à produção interna desses veículos, trazendo tecnologia de fora do Brasil, mas porém com produção interna dentro do Brasil, sendo fabricado aqui, com incentivo, inclusive, por exemplo, de uma concessão do terreno pela prefeitura para montagem de fábricas, que é um tipo de política pública, não envolve diretamente a questão tributária, mas com o incentivo de terrenos mesmo para a construção daquela fábrica, viabilizando a construção, inclusive a geração de empregos dentro interno do município. Vejo isso, seria um passo muito grande, um incentivo muito forte para que o setor seja cada vez mais valorizado. Também concordo plenamente com a inserção de vários postos de recarga, que até aqui no Paraná a gente nesse ponto também é excelência, tendo a rodovia 277, que é uma rodovia que corta o estado inteiro de ponta a ponta, sai do litoral e vai sai do leste ao oeste, ou do oeste ao leste, a cada quilometragem tem um posto de recarga. Então, incentivos dessa forma para que seja cada vez mais popular esse tipo de mobilidade, assim como até que o Dr. Matheus citou, também a viabilização principalmente do valor do veículo, que hoje é muito alto, ainda se torna alto, e isso para que a gente consiga cada vez mais valorizar então esse setor e em contrapartida, a questão ambiental vai ser cada vez mais valorizada, vai ser cada vez mais preservada. Verdade, gerando desenvolvimento econômico regional, geração de emprego, de renda, mas a gente também não pode esquecer, né, pessoal, que a questão da elaboração da legislação, ela tem que acontecer também junto com o crescimento da mobilidade elétrica, né? Isso é uma pergunta recorrente que eu sempre recebo como advogada, como diretora jurídica da ABGD, por que a gente ainda não tem legislações específicas e apenas uma resolução da ANEEL que trata desse assunto, né? Algumas outras pequenininhas lá do CONTRAN, de alguns códigos, né, do Código Brasileiro de Trânsito, ainda é muito pouca a parte regulatória na questão da mobilidade elétrica e dos veículos elétricos. Acho que a gente tem que incentivar, sim, cada vez mais, legislar sobre esse assunto, né? Os municípios têm que participar. Acho que cada estado também tem que criar aí uma diretriz, né, Matheus, para a gente ter um caminho a ser seguido e as normas serem preenchidas, porque por enquanto a gente ainda tem essas normas em branco aí, né, que a gente chama no direito que ainda são pendentes de regulação. Isso eu vejo também como um ponto de extrema importância. Queria que o Matheus também falasse um pouco sobre isso. Matheus, o que você acha que a gente, como advogado, como criador de normas nesse sentido, que a gente pode colaborar com os estados e municípios nessa questão de extrema importância? Assim, o direito, ele é uma parte da sociedade que está sempre andando atrás da sociedade. O direito, ele não trata de coisas que não existem. Então, primeiro, tem que surgir o problema para que depois se ponha a legislação em cima. Então, como o mercado de carro elétrico ainda é muito incipiente, o legislador não se preocupa tanto com isso, né? A partir do momento que a gente tiver uma massa crítica, um maior uso de veículos, os problemas vão surgir e a regulação vai surgir naturalmente, né? Por isso que a gente tem uma regulação tão escassa ainda sobre o tema, porque existem temas mais urgentes para serem deliberados. Não existe a gente criar uma norma para uma coisa que ainda não existe. Tipo,
não existe a norma para se regular como vai ser explorada a Lua, porque isso não é um problema presente ainda. Então, a partir do momento que os carros elétricos realmente começarem a ser utilizados, a regulação vai vir. Entendeu? Ela vai vir naturalmente. Mas não tem como a gente antecipar muito a regulação, porque primeiro o problema tem que ser posto para depois se vir com a regulação. Né? Isso lembra o início da faculdade de Direito, lá, a teoria do fato, valor e norma. Exatamente. Exatamente. Tem que vir o fato, é verdade. Verdade. Alguns dizem que o Brasil está um pouco atrasado aí, mas eu concordo com o doutor Matheus também. A gente tem essa tendência aí natural, né, de deixarem as coisas acontecer para a parte regulatória, a legislação, vir junto com os acontecimentos aí. Isso é uma característica brasileira também, né? Outros países se antecipam a isso, como fez a Alemanha, né? Que já estão mais adiantados, inclusive até na própria questão da geração distribuída, que lá já é bem recorrente aí todas as casas com placas solares. Então, a gente tem que ter um pouquinho disso aí também em mente no Brasil, né? Mas muito bem colocado, Matheus. É que na Alemanha, eles têm a meta de... A maior parte da energia produzida na Alemanha é nuclear. Então, eles têm o intuito de até 2026 reduzir drasticamente a produção de energia nuclear. Então, para eles, a geração distribuída é muito mais essencial do que aqui. Então, por isso que a legislação lá para eles é mais desenvolvida. Entendeu? É que aqui, nesse ponto. Mas é sempre assim. A Alemanha ela é mais desenvolvida que a gente em termos de legislação, porque ela é mais desenvolvida tecnologicamente. O problema, os problemas lá vêm surgem, entendeu? Verdade. PC, eu não sei como é que a gente está de horário aí, mas podemos continuar com o debate aqui. Tem mais alguma pergunta de alguém que nos assiste? Doutora, nós temos aqui espaço, sim, são agora 11 horas mais 4 minutos, nós vamos levar o debate até às 11h15, estamos aqui selecionando algumas perguntas dos internautas também, pode continuar tocando o debate aí até às 11h15, doutora, ok? Perfeitamente. Nessa parte do Código Brasileiro, pessoal, Wagner e Matheus, queria que os dois comentassem sobre isso também. Vocês enxergam essa questão sendo um pouco mais bem colocada ali, que a gente já tem algumas normas, até da estação de recarga, né? No futuro ali também, se a gente puder ter alguma questão de intercâmbio de concessionárias, né? O código traz um pouquinho disso também. Então, se a gente vai poder fazer uma geração distribuída e essa unidade consumidora também ser abastecida pelo veículo elétrico, a estação de recarga fazer parte daquela unidade consumidora. Isso também é um ponto que veio lá no código, gera algumas dúvidas, porque a gente também não tem a parte regulatória muito bem definida. O que você entende sobre isso, Wagner? E depois eu passo para o Matheus complementar. Eu vejo também que é de suma importância ter esse incentivo, porque havendo essa integração como é na geração distribuída, facilita muito mais desde a produção e em si o abastecimento dos veículos elétricos. Porque, como a gente sabe, o Brasil ele não é igual, né? Ele é totalmente desigual. E assim como nós temos aqui no Sul, tem uma produção muito grande de energia através das usinas hidrelétricas, assim como, mas em contrapartida é mais fraco na produção da GD. Há essa interação quando você passa para a região como Minas Gerais, tem uma produção muito alta em GD, altíssima em GD, e não é tão hidricamente produzido como aqui no Sul. Então, eu vejo que essa integração seria de suma importância para que haja até uma integração entre os estados do Brasil, achatando um tanto essa desigualdade que existe mesmo. Eu acho que, como eu já disse anteriormente, a disseminação de veículo elétrico sem fontes renováveis ela é meio que sem sentido. E nesse ponto, a geração distribuída, para mim, é essencial. Quanto mais você tiver pontos de recarga ligados à geração distribuída, melhor para o país, porque você diminui a perda de energia, você diminui a sobrecarga da rede, né? E você estimula o que é uma coisa que na economia em geral, no mundo todo hoje se busca, que é valorizar a produção local, né? Então, você
ao invés de você comprar energia de uma hidrelétrica do outro lado do país, onde essa energia vai correr milhares de quilômetros através de rede de distribuição, transmissão, encarecendo a energia, né? Porque cada fio que ela passa vai pagar, o fio é de alguém, vai pagar. Você tendo a geração próxima da recarga do carro elétrico, a geração distribuída, você está economizando energia, desperdiçando menos energia e valorizando a produção local. Então, eu acho que o Código Brasileiro de Energia Elétrica, o projeto de lei, ele tem essa visão também. Ele vem buscar essa visão mais integral do sistema elétrico. Não só visando o interesse das distribuidoras, das grandes corporações que hoje operam o sistema elétrico brasileiro, mas do pequeno produtor, do consumidor, né? Eu quero ter controle sobre a energia que eu estou usando, né? Eu quero saber de onde ela vem. Ela vem de uma fonte renovável, ela vem de uma termoelétrica, ela vem de uma usina a gás. Eu quero saber, né? Eu quero poder ter a liberdade de poder escolher de quem eu vou comprar, qual a matriz energética que eu vou usar, né? Porque, como o Wagner disse também, a gente tem tanto o Estado brasileiro, mas eu acho que é uma responsabilidade nossa também de cuidar do meio ambiente, né? E como a gente vai fazer isso? A gente tem que saber de onde vem a energia que a gente está consumindo, né? Então, quanto mais liberdade para o consumidor, melhor para a sociedade e melhor para o meio ambiente também. Eu acho que o projeto do Código Brasileiro de Energia Elétrica ele vem também nesse sentido para integrar não, o interesse da sociedade, do meio ambiente e das grandes empresas, que também tem que ser observada, mas ela não pode ser o interesse dominante na formação das normas e na formação dos interesses sociais, né? E a liberdade do consumidor, né, ditando normas também, o papel do consumidor de energia, ele vai ser super importante nos próximos anos aí, interagindo aí a maneira como ele vai ditar as regras, né? Ele vai ser um consumidor prosumidor, ele vai ser um consumidor que ele vai ter uma unidade consumidora que pode gerar essa gama de oportunidades aí, geração distribuída, estação de recarga, isso tudo também aliado aí à digitalização do setor elétrico, às micro-redes, a questão da geração distribuída é um caminho sem volta, né, pessoal? Graças a Deus veio para ficar, a gente tem que lutar aí, sim, pelo sistema de compensação de energia elétrica por 25 anos, pelas regras atuais, pela manutenção dos contratos. Acho que o consumidor de energia também tem que fazer esse papel aí de atuar de maneira como ele tem feito, né, vendo preço, vendo questões da matriz energética, eu vou querer ter uma fonte renovável porque ela é limpa, ela traz um valor agregado aí para o meio ambiente, então vou estar contribuindo também para o desenvolvimento ambiental, para o desenvolvimento. Doutora Marina, com licença, estamos com um pequenino problema no seu áudio, por favor. Não estamos conseguindo lhe ouvir. Vê se melhorou. Melhorou, voltou. Agora ok. Obrigado, doutora. Tá, beleza. O consumidor de energia nesse novo contexto aí, o pessoal que eu estava, né, trazendo junto com o consumo próprio da energia, a geração própria, o prosumidor de energia, utilizando as estações de recarga, contribuindo, né, para o desenvolvimento sustentável, para o desenvolvimento local da sua própria região, acho que a gente vai ter que começar a pensar também temas importantes como produção local, né, pegar emprestado ali o conteúdo nacional, o conteúdo local para desenvolvimento regional, das questões mesmo que vão surgir, da fabricação nacional, a gente tem que incentivar a fabricação nacional, a gente tem que ter, sim, né, questões de benefício fiscal, a gente tem que ter políticas públicas sendo elaboradas e construídas aí com essa nova inserção dessa nova realidade que já é os veículos elétricos, a mobilidade elétrica, a geração distribuída e o desenvolvimento sustentável, né? A gente tem que pensar também no meio ambiente e numa maneira saudável, correta de produzir os bens, trazendo não só desenvolvimento econômico, regional, local, mas desenvolvimento sustentável também.
Teríamos mais alguma pergunta, Paulo César, nessa questão de políticas públicas, a questão regulatória? Doutora, até nós teríamos algumas perguntas dos internautas que nós estaremos encaminhando aos senhores palestrantes, mas devido ao tempo, nós temos ainda alguns minutinhos, cerca de 2 a 3 minutos, para as considerações finais de vocês, para que possamos passar na sequência para a nossa programação e a sequência dos painéis. Então, as considerações finais de vocês, a gente já está encerrando esse debate. Doutora, por favor. Perfeitamente. Eu acho que a gente está no caminho correto, né? O doutor Matheus colocou aí que a gente não tem como também se antecipar de maneira muito prematura, porque essa construção regulatória, principalmente quando a gente fala de mobilidade elétrica, ela vem junto com a sociedade civil, né? Então, a sociedade também participa ali, a maneira que a gente vai evoluindo, isso é uma tendência aí natural do Brasil. Então, a parte regulatória, ela vai vir junto aí com esse processo da digitalização, da descarbonização e da descentralização do setor elétrico como um todo. A geração distribuída, ela é um caminho que veio para ficar. Vai ser muito importante trabalhar a geração distribuída junto com a inserção da mobilidade elétrica, dos veículos elétricos. O Código Brasileiro de Energia Elétrica, extremamente importante ali, a gente renovar aqueles conceitos e implementá-los na prática local de cada estado, de cada região. Os incentivos, eles vão vir naturalmente com as políticas públicas e a parte regulatória. E fica aqui o meu grande abraço, agradeço mais uma vez, parabenizo aí o grupo FRG e passo a minha palavra para o doutor Matheus e depois o doutor Wagner fazer as considerações finais. Obrigada. Obrigado, Marina. Eu queria também parabenizar a organização do evento. Os temas são bastante relevantes e os participantes também são de alto gabarito. Parabenizar aqui especialmente o Dr. Wagner e a doutora Marina pela apresentação. E dizer que essa semana eu publiquei um artigo sobre esse tema na revista brasileira de veículos elétricos, que acho que saiu hoje. E quem quiser se aprofundar nesse tema, eu tenho um artigo bem extenso sobre veículos elétricos e uma perspectiva pelo futuro, nos próximos anos. E agradecer de novo o convite e me sentir muito lisonjeado de participar aqui. Obrigado a todos. Gostaria de agradecer também a todos aí, principalmente a doutora Marina, ao Dr. Matheus, ao Grupo FRG, por mais esse convite. Eu e a doutora Marina e o Dr. Matheus, a gente sempre está nos eventos presenciais, até sempre saudade de uma aglomeração. Infelizmente, a gente tem que fazer dessa forma hoje. Gostaria de estar mais próximo de todos. E também dar as considerações sobre tem que ter mesmo, o código tem que sair, tem que ser aprovado pela Câmara com essas regulações. Tem que haver incentivos municipais, incentivos estaduais, para que isso não fique apenas no papel e seja colocado em prática, tudo isso. E que nós, no próximo evento, esteja já com isso pronto, a gente já debatendo apenas o trâmite do que sai, de fato, sem os devidos vetos, do projeto. E de projeto a gente já vai debater sobre a lei, não apenas sobre um projeto. Então, agradeço a todos mesmo. Agora estamos já nesse marco da regulação mesmo da GD, inclusive da mobilidade. Então, aguardo até os próximos capítulos para que no próximo evento a gente já esteja com algo palpável em mãos, tá? Obrigado a todos e um bom dia. Muito obrigada, doutor um abraço aí. Obrigado, doutora. Estamos todos com saudades dos eventos presenciais, né? Como disse o doutor Wagner, daquela aglomeração gostosa. Eu quero registrar aqui, doutores, que nós recebemos perguntas dos internautas para todos os palestrantes. Como o nosso tempo é curto, né? Essas perguntas serão direcionadas a todos vocês, a todos eles, e assim que possível, elas serão respondidas aí pelos nossos palestrantes aos nossos internautas. Eu agradeço, em nome do grupo FRG Mídias e Eventos, pela participação nesse debate. Muito obrigado, doutor Wagner Queiroz, advogado da GW Advocacia, a doutora Marina Meyer Falcão, diretora jurídica da BGD, muito obrigado, e também ao doutor Matheus Santos, da Tribuce Advogados. Muito obrigado, senhores. Nossos agradecimentos em nome da FRG Mídias e Eventos. Um grande abraço a todos. Para você que deseja fazer as perguntas aos nossos palestrantes, basta você utilizar a hashtag
Fórum Move nas suas redes sociais. O seu perfil precisa estar aberto. Você pode mandar perguntas, compartilhar fotos e registrar a sua experiência. Nós agradecemos também a todos que estão nos seguindo e compartilhando o evento nas redes sociais. Para você que ainda não nos segue, nosso Instagram é @FórumMoveFRG. O nosso Facebook é Fórum Move, o nosso Twitter é @Fórum Move, e ali você pode acompanhar todas as informações e novidades dos nossos eventos. Compartilhe você também, @Fórum Move FRG. Lembrando que temos pessoas conectadas no Brasil e no mundo, incluindo Estados Unidos, República Dominicana e também na Argentina. No Brasil, nós temos pessoas conectadas no Tocantins, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O segundo Fórum Move, edição online, é um dos principais eventos de mobilidade urbana, carros e veículos elétricos da América Latina. Senhores, o nosso muito obrigado a todos os participantes e nós continuamos agora com a nossa programação e a sequência dos painéis. Muito obrigado. Obrigado.